aberta a sessão de número 378 do Conselho Superior. E iniciando aqui as comunicações da presidência, queria fazer breves comunicações. A primeira é, mais uma vez, não me estender tanto, porque ontem já fizeram toda a solenidade, correu tudo bem, mas agradecer a presença dos defensores, dos servidores, dos estagiários no evento, e agradecer principalmente toda a equipe do cerimonial e da comunicação pela cobertura do evento, que correu tudo bem, e acho que foi realmente um sucesso o evento em relação à organização. Depois eu queria agradecer, na verdade cumprimentar as duas chapas que concorreram à eleição da PADEP, especialmente a Franciane e o Antônio, que encabeçaram as chapas, concorrendo à presidência, e cumprimentar especialmente a Franciane pela vitória, desde já desejar toda a sorte à frente da associação, e tenho certeza que vai conseguir aí fazer uma boa gestão junto à associação, e aproveitar para parabenizar também a associação pela condução dos trabalhos, principalmente considerando o curto período eleitoral, que não se deve a qualquer falta de organização da associação, mas se deve à vinculação que o Estatuto coloca à realização da nomeação de defensor-geral e do Conselho. Talvez seja o caso de se rever esse calendário para que uma coisa não fique ligada à outra e acabe fazendo com que a gente tenha que fazer as eleições da associação em 2, 3 semanas. Queria colocar aqui também sobre o orçamento da Defensoria. A gente está com o calendário, e aqui também outra questão que eu coloco para reflexão, até futuramente, a gente não precisa debater exaustivamente isso agora, até porque exige mesmo planejamento, mas o orçamento, principalmente nos anos em que a gente tiver transição, troca de gestão, ele acaba entrando nessa dificuldade de calendário e de discussão, já que a gestão anterior que sai não consegue fazer o planejamento e acaba deixando isso para a gestão que assume, o que é natural, e acho que é mesmo o que deve ser feito, porque o período de realização desse orçamento é justamente nos últimos dias em que a gestão está finalizando. Então, de todo modo, a gente está correndo ao máximo com o orçamento, e a nossa ideia é de apresentá-lo antes do dia 4, e a gente teria ainda 2 sessões, a do dia 11 e a do dia 18, a gente tentando aprovar no dia 18. Até mesmo por conta da correria, acho que das outras vezes aqui no Conselho, a gente tinha que aprovar até no mesmo dia. Então a gente conseguiu correr para ter aí pelo menos 15, 20 dias, para que a gente consiga discutir com um pouco mais de profundidade. E lembrando que até o que exige essa pressa nessa discussão é que no dia 23, logo depois no dia 18, no dia 23, na quarta-feira, a data limite para que a CGA faça o lançamento de todos esses dados para o Executivo, e em seguida que eu, como defensor-geral, faça o encaminhamento desses dados ao Executivo. Outra questão que eu queria colocar em relação à eleição, à escolha da próxima corregedora geral. Até agora temos 2 inscritas, a doutora Kátia e a doutora Flávia se inscreveram, e o prazo final de inscrição é na próxima segunda-feira. Então também teremos aí, a gente tem um relator, não sei, o Bruno é o relator, então a gente teria aí 3 sessões, teria um tempo aí em julho, e a gente discute um pouco daí esse calendário para aprovação, lembrando que em julho termina o mandato, então necessariamente no início de agosto a gente já tem que estar com essa escolha realizada. Também dizer que hoje aqui a gente está protocolando 2 processos para abertura de inscrição da EDEP e dos núcleos, já que tanto a EDEP quanto os núcleos, o mandato termina agora em julho, então também para agosto a gente já precisa ter essas escolhas realizadas. Foi distribuído, eu acho que o Horácio é relator, o Borges, os núcleos, né? E o Augusto da EDEP. Aí, lembrando, depois a gente avança
depois quando for discutir a pauta, mas são dois processos que a gente precisaria efetuar a pauta e aprovar. A proposta, na verdade, ela apenas tem uma sugestão do comunicado, dizendo, observando as regras das deliberações, que regulamentam a escolha tanto do diretor do EDEP quanto dos integrantes dos núcleos especializados. Então, a ideia é só fazer essa aprovação para que hoje mesmo a gente solte comunicado e o prazo de inscrição se inicie na segunda-feira para esses dois órgãos. Acho que eram essas as comunicações. Eu vou iniciar o momento aberto. As inscrições. Desculpa, só comunicação da secretaria. Então eu pedi para a Sara anotar, depois ao longo aqui da sessão, antes de terminar a sessão, a gente precisa discutir e definir essa data então, para o julgamento desse PAD. Então, iniciando o momento aberto, eu chamo a primeira inscrita, a doutora Kátia Beja Romero, defensora pública, com a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o Conselho na pessoa do presidente Rafael Vernaschi, parabenizar cada um dos conselheiros que ontem participaram da posse solene. Eu não pude estar presente em razão das audiências, eu voltei para a minha banca. E hoje a minha fala é muito rápida, já foi anunciada a minha inscrição, eu estou postulando participar do processo de seleção da próxima gestão da Corregedoria. Ontem eu enviei a cada conselheiro um plano de trabalho, fica à disposição para análise e qualquer dúvida eu estou aqui para poder discutir os pontos que eu toquei lá. Tá? Na verdade é isso. Obrigada. Obrigado, Cátia. Próximo inscrito, a inscrita é Elizabeth Freire Magalhães, psicóloga do Núcleo de Combate à Discriminação na Santa Conselho. Alô? Bom, gente, bom dia a todos e todas. Eu vou falar um pouquinho, brevemente, sobre a importância do quesito raça-cor. Eu sou do Núcleo de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito. E é um posicionamento do núcleo, não é um posicionamento só meu, mas eu vou falar aqui hoje também do ponto de vista psicológico, né, da importância desse quesito, da manutenção desse quesito nos questionários que os defensores fazem com as pessoas que estão presas provisoriamente, né. Primeiro a gente já enviou um projeto de pesquisa para vocês aí do Conselho, justificando tecnicamente a importância disso. A gente contou com o apoio da Marilene, que é cientista social, socióloga, e tem toda uma fundamentação aí, teórica, científica, para a importância disso, para se poder ter dados tangíveis, dados estatísticos que possam fundamentar propostas de políticas públicas, enfim, como que a gente pode avançar
no sentido de que se diminua, porque todo mundo já sabe que a grande maioria da população carcerária é negra, mas como que a gente trabalha com isso no sentido de realmente diminuir essa população, né? E para isso a gente precisa de dados, para isso a gente precisa de possibilidades mesmo, né, de atuação. Então, assim, primeiro eu ressalto que na assistência, na Secretaria da Assistência, Secretaria da Saúde, os questionários contemplam o quesito raça-cor, né? E esse quesito é na forma de autodeclaração, quer dizer, você pergunta como você se autodeclara, branco, negro, pardo, moreno, enfim. E isso está presente em questionários que não são questionários com propósito, seja psicológico, seja de um acolhimento, como a gente chama, né, em psicologia ou em serviço social. São questionários técnicos, por exemplo, onde eu já trabalhei na assistência, o CAD único, que é um questionário para você fazer uma avaliação de uma eventual possibilidade de inclusão de uma pessoa em programas de transferência de renda, e são questionários absolutamente técnicos, né, do ponto de vista de perguntas muito objetivas. E o quesito raça-cor está incluído ali, né? Então, eu só queria ressaltar que isso já existe, e o nosso posicionamento é que tirar esse quesito, essa pergunta de um questionário que os defensores já fazem, de certa maneira, pode ser um retrocesso, né? Porque são questões que já existem, né? E aí outra questão que vocês colocaram como um argumento, né, contrário à presença desse quesito, é que não existe em outros locais, só existiria na capital, né? Então, assim, existem dois tipos de pesquisa, uma pesquisa longitudinal e a pesquisa transversal. A pesquisa longitudinal é aquela que vai acompanhar, por exemplo, uma geração, gerações, e que vai pensar os avanços e as dificuldades, né? E isso é o que se propõe, é o que nós nos propomos aqui, né? E nós nos propusemos, quando nós escrevemos o projeto para vocês, que é ter esses dados ao longo do tempo, justamente para poder pensar avanços, para poder pensar retrocessos e etc. E a questão transversal é quando você tem diferentes localidades ou diferentes contextos, e a ideia é que isso possa, sim, se ampliar para outros locais, para outros municípios do estado, né? Mas não tirar o da capital, né? Que já é uma coisa que existe, né? E que pode ser muito bem aproveitada. E aí, do ponto de vista psicológico, assim, a gente ficou pensando um pouco, né? Qual que é a implicação disso para uma pessoa que está presa, você fazer uma pergunta dessa, né? Como você se autodeclara? E do ponto de vista psicológico, claro que a gente pode encontrar, eventualmente, pessoas muito adoecidas que vão reagir negativamente a uma pergunta como essa, né? De dizer, como não é óbvio que eu sou negro, não é óbvio que eu sou branco, mas o importante é trazer aí e falar, não, mas o importante aqui é como você se autodeclara, não é o que parece óbvio, mas é como você se autodeclara, né? E da minha experiência e de outros colegas também que já trabalharam com perguntas assim, é justamente o oposto que acontece, né? As pessoas, elas se sentem muito, embora seja uma pergunta objetiva também, elas se sentem acolhidas com essa pergunta e de alguma forma reconhecidas também, né? E eu penso que o trabalho da Defensoria, para além de ter resultados também nos processos, é que esses resultados se mantenham, né? Ou seja, se a pessoa, de algum modo, consegue o resgate da própria dignidade, a tendência a não voltar a ser presa é maior, né? Se ela, de algum modo, confia que existem relações, confia que existem pessoas interessadas na sua história, enfim, nelas, a tendência a não haver uma volta, né, à questão do crime, ela é maior, né? Claro que isso é muito subjetivo e a gente precisaria, aí seriam pesquisas mais qualitativas que já existem, né?
mas também é possível, né, se verificar isso, né? Então era isso que eu queria dizer, só ressaltar a importância da manutenção desse quesito. Obrigada. Muito obrigado. Eu chamo o próximo inscrito. Só antes fazer referência aqui à presença do defensor-geral de Pernambuco, veio aqui, e o subdefensor também, vieram aqui prestigiar a posse ontem da defensoria-geral dos conselheiros e hoje participar e conhecer um pouco como funciona nosso Conselho Superior. Próximo inscrito é a doutora Maíra Diniz, defensora pública pelo Núcleo de Discriminação. Bom, primeiramente quero cumprimentar todos do Conselho pela posse, na pessoa do presidente. Né? Não pude comparecer também em razão, Cátia, em razão dos processos das audiências, mas tenho certeza que foi um grande sucesso. Também venho aqui, né, enquanto colaboradora do Núcleo de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito, também fazer coro à necessidade da manutenção do quesito raça e cor ao questionário dos provisórios. Durante os 4 anos que eu fui coordenadora desse núcleo, né, aos trancos e barrancos, porque hoje em dia a estrutura está muito, muito melhor do que era, né? Eu comecei com um estagiário só. Hoje nós temos uma equipe dentro do núcleo. Nós temos psicólogos, nós temos assistente social, nós temos sociólogos em outros núcleos. Ou seja, nós temos uma equipe que pode trabalhar dados estatísticos, que antes era impossível. Mas para se trabalhar dados, nós temos que tê-los. E se temos a oportunidade, né, de trazer em forma de questionário, trazer em forma de questionário aí essa pergunta e identificar o que todos nós já sabemos, mas identificar de forma, né, formal a população carcerária do Estado, eu não vejo motivo para que não fazê-lo. É claro que muitos aqui têm um pouco de trauma das mulheres encarceradas. Eu também atuei em mulheres encarceradas. Eu lembro daquela dificuldade, daquele questionário gigante, que tinha umas 30, 40 perguntas e as mulheres ficavam estressadas, porque a gente ficava perguntando, e elas queriam saber logo do seu processo. Muito justo, inclusive. Porém, nós estamos aqui falando de outra realidade, né? Nós estamos falando de um questionário mais simples. Nós não vamos colocar aqui 30, 40 perguntas sobre raça e cor, ou sobre outras questões sociais. Aqui nós estamos falando de uma coisa mais objetiva. Então, eu não vejo como empecilho essa justificativa de que seria um entrave à realização do questionário colocar ou não essa pergunta. Outra coisa também que é importante é que nós assumimos um compromisso desde do primeiro plano estadual, lá na primeira conferência em 2007, o primeiro plano em 2008, que a Defensoria iria, sim, através do núcleo, através dos seus defensores, dos funcionários, né, buscar a questão, né, da igualdade racial e lutar por esse objetivo. E uma dos compromissos assumidos era justamente a realização de diagnósticos. Então, eu não vejo, dentro do nosso plano atual, né, de atuação, seja o passado, o atual, o outro, eu não vejo por que não rechaçar essa possibilidade da pergunta. E é claro que nós não podemos já de antemão dizer que não vai dar certo. Se nós não testarmos, não começarmos a realizar, aí a gente não vai saber se vai valer a pena ou não. Então, eu acho que a gente tem que pecar pelo excesso. Se for que tem que pecar, que seja pelo excesso, por ter feito, e não por não ter feito. Mesmo porque eu acho que é um grande... eu acho que vai ser uma perda política até com a sociedade civil a gente assumir que essa posição é pragmática, que não vamos colocar essa questão, porque a Defensoria está ali atuando única e exclusivamente por questões processuais do preso. Aliás, é bom até colocar que envolve também questões processuais, porque caso, por exemplo, se for identificado um indígena preso, nós sabemos que a legislação traz toda uma série de peculiaridades quando é um indígena, né? Ele tem prisão especial, ele tem uma outra forma de ser processado. Então, quer dizer, também já cai por terra essa questão de que
esse questionário não influencia de forma alguma nas soluções jurídicas e processuais ali que o defensor está buscando. Então é isso, eu espero que o Conselho tenha, né, proporcionalidade aí e possa decidir essa questão com base aqui de tudo que foi colocado pelo NUCA, pela psicóloga, e claro, sempre pensando na melhor forma de atender, né, os assistidos. Muito obrigada aqui. Obrigado, Maíra. Não tem mais nenhum inscrito no momento aberto. Eu passo a palavra aos conselheiros que queiram se manifestar sobre assuntos diversos. Leonardo, por favor. Bom dia. Hoje é o último dia da participação da gestão da PADEP, a última sessão do conselho. Gostaria de registrar que foram 2 anos especiais, proveitosos, de muito trabalho e muitas conquistas. Já estive nessa semana em reuniões com os diretores da próxima gestão para permitir uma transição pacífica. Me coloco à disposição para continuar auxiliando nesta transição no decorrer deste mês de julho. Desejo um excelente trabalho para a próxima gestão da PADEP. E também eu queria fazer só 2 informes breves. Um relativo ao relatório final da gestão das diretorias da PADEP de 2012 a 2014. Encaminhamos ontem por e-mail aos associados e esse relatório está disponível no site da PADEP. E por fim, na semana passada, protocolei um pedido para cumprimento da deliberação que trata do caráter indenizatório dos plantões. Conversei com o Rafael Vernaschi já sobre o assunto e esse pedido já está sendo analisado pela assessoria jurídica. Então, esses são os informes. Agradeço a todos por esses 2 anos. Obrigado, Léo. Com a palavra, Alderon. Bom dia a todos, né? Bom dia a todos que estão aqui. Eu queria inicialmente parabenizar aí pela posse de ontem, né? Fiquei muito contente ontem de estar lá e poder ouvir, principalmente o discurso que o nosso defensor-geral fez. Eu acho que muito coerente, uma proposta e com, vamos dizer assim, com a missão da instituição da Defensoria Pública, né? Parabéns. Bom, a PADEP, acho que a gente agradece também aí, né, em nome da ouvidoria, né? Eu acho que é sempre importante pensar que nós todos compomos a Defensoria e como tal, o nosso objetivo é melhorar a nossa sociedade, né? Acho que estamos juntos aí, né? Eu queria, inicialmente também, apresentar as 2 novas colaboradoras da ouvidoria, né, a doutora Raquel e a doutora Andréia, que vão compor a equipe, né, assistentes 1, e dar boas-vindas a elas também, e a gente pediu para que ela viesse no conselho também para conhecer o conselho. Tem aqui algumas, se me permite, um pouquinho longo, mas vou tentar ser assim, bem objetivo, mas eu acho que é importante fazer esse momento. Primeiro eu queria fazer um destaque, uma homenagem a Heidi, né, que alguns conhecem aqui do sistema carcerário, né, uma pessoa que acompanhou aí, principalmente as mulheres, né, encarceradas. A Heidi era coordenadora nacional da Pastoral Carcerária para a questão da mulher presa, né, além de visitas a todos os presídios no Brasil inteiro, né, porque ela pertence à Coordenação Nacional da Pastoral Carcerária. Ela também ajudou nas discussões nacionais e internacionais na perspectiva de pensar uma sociedade sem presídios. Ultimamente ela tem participado intensivamente da campanha pelo fim da revista vexatória, né, tem a Defensoria, o núcleo que acompanha a questão criminal também tem participado, né, e a qual essa Defensoria, junto com a Ouvidoria e várias organizações, estão engajadas. Ela está indo embora, né, acho que é Canadá, né? Ela está indo para o Canadá, mas
assim, eu queria deixar, eu acho que ela foi uma parceira da Defensoria, né? Vários defensores aí a conhecem, então eu queria fazer essa homenagem para ela aqui no Conselho, né? E que ela ainda tem a perspectiva de voltar ao Brasil ainda, esperemos. Eu queria também fazer um destaque. Nas últimas 2 semanas, nós tivemos algumas manifestações, né? No dia 19, nós tivemos uma manifestação do MPL, que estranhamente, né, nós notamos a ausência nas ruas, da tropa da PM uniformizada, né? Na manifestação do MPL, não percebemos nenhuma polícia uniformizada durante todo o trajeto da manifestação. O MPL, organizador da manifestação, que celebrou, na verdade, a ideia era celebrar as jornadas de junho de 2013. Vale destacar que, ao final do evento, vimos uma movimentação da tropa, isso nós, a ouvidoria e a defensoria estava presente nesse dia, sorrateira, né? Eles indo por trás, a cavalaria, aquele monte de carro, e enquanto os manifestantes faziam uma festa ali na Marginal. Muito estranho toda essa movimentação. Logo depois começamos a assistir uma violência generalizada de alguns manifestantes. Nós não sabemos direito, né? Coloco isso bem claro, né? É o que nós vimos lá, algumas pessoas mascaradas quebrando, né? Principalmente a concessionária da Mercedes, mas também a ação da polícia, né? Que transformou o Largo da Batata em um largo de batalha, né? Lembrando também que no dia 23, outra manifestação contra os gastos da Copa aconteceu na Avenida Paulista, quando foram detidos 2 manifestantes, Fábio e o Rafael, que foram detidos sob acusação de porte de explosivos e de associação criminosa. Acho que são 5 crimes, na verdade, que eles foram imputados a eles. E todos de forma genérica, né? Tendo sido declarados como os líderes dos Black Blocs, né? Com a presença massiva de policiais das Polícia Civil, Garra e DEIC. Lembrando que eles foram presos pelo DEIC, né? Policiais que não estavam identificados e armados, né? Esta ouvidoria, junto com membros da comissão criada por essa defensoria, acompanhamos os presos no DEIC, né? Especialmente foi o Rafael Português e o Antônio Machado, e eu, que acompanhamos lá no DEIC. A Defensoria continua fazendo a defesa pelo núcleo especializado em situação carcerária. Os 2, um está em Tremembé e o outro foi para o CDP de Pinheiros. No dia 18 de junho, de forma arbitrária e autoritária, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo retirou os militantes culturais que ocupavam há 2 meses o espaço da Escola do Balé da cidade, no Viaduto do Chá. Essa ação foi feita sem mandato judicial, antes das 5 horas da madrugada, de forma violenta, interrompendo um processo de negociação com a Secretaria da Cultura. Este caso já está com o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria. No dia 25, quarta-feira, numa reintegração de posse, como de costume, sem as devidas providências e sempre de forma truculenta, na tentativa de valer o direito e coibir a violação de direitos humanos, o advogado, conselheiro de habitação da cidade de São Paulo e militante do direito à moradia digna, Dr. Benedito Roberto Barbosa, o conhecido como Dito, né, foi violentamente contido e levado preso sob acusação de resistência. Né? Inclusive teve que passar pelo IML, né, para constar machucados feitos pela PM. Bom, diante do exposto, nos preocupa o momento, esse momento agora da Copa, mas também nos preocupa o pós-Copa. Temos que estar atentos aos desdobramentos dessas ações, que são claramente contra a liberdade e a democracia, e perigosamente apontam para o desrespeito à ordem legal do país, conquistada há poucos anos e ainda em fase de consolidação. Nos preocupou muito, assim, faço um destaque, a ação da GCM, né, que realmente está clara uma ilegalidade, né, e realmente a gente não conseguiu reverter esse caso. A comissão da Copa, constituída por essa defensoria, acompanha, avalia todas essas ações.
já estamos compromissados com os movimentos sociais para, em agosto, fazermos um encontro para avaliar todas essas ações e pensar em encaminhamentos. De qualquer forma, é importante que esse Conselho esteja atento para esses fatos, para que esses fatos não voltem a repetir e não aumente. Caso aconteçam, propomos que a Defensoria componha com outras instituições democráticas e atuantes para que a defesa intransigente dos direitos civis e da liberdade de manifestação, em particular, contra a violência e a ilegalidade policial. Por fim, solicitamos agora, esses casos aí todos que a gente relatou, realmente deixam uma preocupação. Eu queria compartilhar isso com o Conselho para a gente ficar atento e ver se não é o caso da Defensoria também tomar uma decisão, ter uma postura frente a tudo isso. Claro que já está tendo na defesa, né? Acho que nesses últimas semanas a Defensoria tem atuado concretamente em alguns casos aí. Eu queria, por fim, só, da minha manifestação de hoje, solicitar à administração. Ontem parece que aconteceu que não houve agendamento, né, na 150, e a gente não conseguiu nenhum esclarecimento ontem do que aconteceu. Eu só queria solicitar, então, que a administração possa fazer esses esclarecimentos e que esse esclarecimento seja público. Vá no site. Eu acho que não tem problema nenhum que tenha acontecido um primeiro problema na 150, mas é importante a gente ter esse procedimento de dar uma explicação para o público do que aconteceu, né? Nós ficamos ontem sem saber e começou a surgir várias possibilidades. Eu só solicitaria um esclarecimento disso, muito tranquilo. No mais, eu queria agradecer aí a possibilidade dessas manifestações aqui. Obrigado. Eu vou deixar até para manifestar depois, ao final, depois da manifestação de todos os conselheiros, para a gente... Próximo inscrito, a doutora Márcia. Bom dia, colegas, representante da auditoria, servidores presentes, senhores, senhoras. Em primeiro lugar, gostaria de me referir à solenidade de ontem, de posse dos novos membros deste Conselho e do nosso defensor público geral, uma posse bem prestigiada por autoridades de instituições jurídicas, sociedade civil, enfim, isso vem demonstrar o prestígio que a Defensoria Pública vem alcançando ao longo desses anos e que certamente continuará usufruindo desse prestígio da sociedade e de outras carreiras jurídicas. Foi muito importante Vossa Excelência ter mencionado em seu discurso a emenda constitucional, que foi um grande avanço para a nossa instituição e que nem sempre é do conhecimento de outros operadores de direito, não é? Então, foi muito oportuna e pertinente aquela referência. E Vossa Excelência, no meu ponto de vista, proferiu um discurso bem conciliador e realmente demonstrando que a Defensoria Pública é parceira, não veio para apenas polemizar, mas tentar mudar a nossa realidade em busca de uma melhor distribuição da justiça. Parabéns, Rafael. Foi muito bom o seu discurso. Bem, gostaria de cumprimentar a Kátia, né, pela presença, pela disponibilidade, pelo interesse, por se dispor a chefiar um órgão como a Corregedoria Geral. Soube que na sexta-feira passada esteve aqui a outra colega, eu não estava
presente na sessão, mas tive conhecimento que ela também esteve aqui, se apresentou a sua candidatura, e fico feliz porque vemos que temos colegas interessados, não é, em colaborar com a instituição, e a Corregedoria Geral é um órgão muito importante para o aperfeiçoamento das nossas atividades. E, enfim, gostaria de saber se a Kátia tem alguma outra intervenção, alguma outra colocação para ser feita. Com a licença, lógico, presidência. Desculpe, Rafael. Eu não sei como que o Conselho viabilizaria, mas um período de transição, independente da candidata que vier a ser escolhida. Porque, assim, eu imagino as dificuldades dos procedimentos, da prática de rotina administrativa desenvolvida pelas gestões anteriores da Corregedoria, e que haja a possibilidade de uma transição por um tempo razoável, é só isso. Para que não haja prejuízo à eficiência da continuidade, independente da candidata que for escolhida. Aí foge da alçada, da minha alçada, enfim. Mas parabenizo a Kátia pela coragem, a Flávia também, em conversas que mantive ontem com colegas na nossa festividade, soube que talvez tenhamos um outro candidato. Então, enfim, admiro muito a nossa carreira e acho que estamos indo no caminho certo. Parabenizo a todos os conselheiros e, em especial, o Rafael Vernazzi. Bom dia a todos e a todas. Em relação a esses questionamentos, Márcia e Kátia, eu, tendo como data de fim do mandato da Corregedoria, dia 29 de julho, a questão da transição teria que ser avaliada da seguinte maneira, acredito eu. Primeiro, sabermos se a corregedora atual pretende fazer essa transição após o término do seu mandato, ou se nós poderíamos tentar antecipar a decisão do Conselho e viabilizar uma transição conjunta antes do dia 29, talvez 2 semanas, e aí a gente pode discutir quanto tempo. Caso a doutora corregedora não possa fazer a transição após o dia 29 de julho, talvez por compromissos pessoais, não sabemos se tem férias ou alguma outra questão, a gente poderia aqui tentar fixar um calendário que poderia ser de marcar uma reunião aqui no Conselho Superior, uma sessão do Conselho Superior para que ambas as inscritas e outros inscritos possam passar aqui por um momento de discussão coletiva sobre o seu plano de trabalho, o que poderia acontecer daqui 2 semanas aproximadamente. Sim, a gente precisa da sua confirmação, se você entender que seria conveniente a gente antecipar esse prazo. Da nossa parte, eu não vejo óbice, consulto aos demais conselheiros. Se a ideia for que a transição ocorra em meados de julho até o fim de julho, nós teríamos que, nesse cronograma, prever essa discussão com os demais candidatos, acredito eu, daqui 2 semanas. As inscrições se encerram dia 30, né? Isso, segunda-feira agora. Segunda. Perfeito. Nós já vamos apreciar, já vamos julgar processo apreciado, não é julgamento, mas já vamos deliberar na próxima sessão? Poderíamos, acho que dia 4, já deixar... 11, dia 11, daqui 2 semanas, a gente poderia, é um prazo razoável para eu, como relator, avaliar o plano de trabalho e tecer as primeiras considerações sobre esses planos de trabalho. E no dia 11 a gente tenta fazer a votação. Se houver algum óbice, a gente ainda tem o dia 18, e se votarmos até o dia 18 no máximo, se não acontecer a votação no dia 11
mas acontecendo no dia 18, temos ainda 2 semanas de transição. Perfeito. Podemos, então, pré-agendar, dia 11. Pode deixar pré-agendado, então, no dia 11, daí com a presença de todos os candidatos ao cargo de corregedor geral. Então, a inscrição encerra no dia 30. O relator, você é o relator? Eu vou encaminhar e-mail aos inscritos, fazendo esse convite. E a gente teria essa semana, aí a gente faria um convite para no dia 11 de julho, todos os candidatos estarem presentes aqui para eventual questionamento, apresentação de proposta. E daí a gente tenta fazer essa decisão no próprio dia 11, caso a gente não consiga, seja necessário algum pedido de vista, a gente apreciaria no máximo até o dia 18, e daí teria mais 2 semanas aí até o final do mês. Ok. Os colegas também se sentirão mais seguros com essas informações, porque muitos já me perguntaram até quando vai meu mandato, enfim, quando o Conselho vai escolher novo corregedor, que ficará à frente do órgão aí pelos próximos 2 anos. Estão bastante ansiosos para saber. Obrigado, Márcio. Próximo inscrito, Luiz Gustavo. Bom dia a todos. Na verdade, continuando os informes a respeito da estruturação das unidades para recepção das novas defensorias e para início da triagem naquelas unidades em que isso vai acontecer. A 2ª e a 3ª SUB, durante toda essa semana, juntamente com os colegas da CGA e do DRH, trabalharam para disponibilizar as informações a respeito do quadro de apoio a ser destinado a cada uma das novas defensorias. Hoje e na segunda-feira, nós iremos enviar para cada uma das unidades que receberam novos defensores os informes a respeito da quantidade de estagiários de direito a ser destinados, estagiários administrativos, estagiários de nível médio e oficiais de defensoria, e bem como informando a previsão de início de exercício de cada uma desses estagiários e servidores. Inclusive, foi distribuído ontem no Conselho, um pedido para aumento do número de estagiários na deliberação, justamente para poder destinar tais estagiários de direito às novas defensorias. Peço que compreendam, a administração tentou adiantar ao máximo a ida desses novos estagiários, e aí justamente por isso que peço que votemos esse processo hoje, até porque é um processo simples, que na eventualidade de algum equívoco pode ser corrigido de forma relativamente tranquila. Então, acho que é importante que votemos isso hoje para que possamos, o quanto antes, destinar os estagiários às novas defensorias. O prazo previsto é de cerca de 10 dias após a aprovação do Conselho para início de exercício, principalmente onde há cadastro de reserva, que é a grande maioria das unidades. Uma ou outra isso não vai acontecer, mas a grande maioria há cadastro de reservas. Algumas a gente conseguiu puxar da regional, então a situação está relativamente contornada. Isso está sendo enviado comunicado para os coordenadores. A outra questão que também gostaria de informar é com relação ao início do atendimento especializado ao público nas unidades novas. Na verdade não são novas, são unidades de 2013 que agora vão abrir o atendimento. São 6 unidades. Isso está sendo feito de uma forma bem tranquila, em conjunto com os coordenadores e com os defensores que lá estão. Nós já iniciamos na 3ª SUB um ciclo de reuniões por videoconferência com essas unidades. A primeira unidade foi Barretos, que tinha uma situação já um pouco mais contornada, e por isso vai começar a triagem agora segunda-feira, dia 30.
né? As outras unidades que irão começar, a gente está, aonde necessário, dilargando esse prazo. Talvez para algumas delas o início se dê já agora no dia 14/7, daqui 2 semanas. Também estamos prevendo um curso, ainda que rápido, sobre o sistema de atendimento. O ideal seria que conseguíssemos já implantar o DOL nessas unidades. Mas, infelizmente, isso ainda não é possível, porque o DOL, como todos sabemos, ainda está em projeto piloto, fase de teste. Então, a ideia é começar com o CIA, onde for possível, ou então com um sistema de formulário, onde nem o CIA será possível a implantação. Nas unidades em que haverá a implantação do CIA, nós também previmos um curso rápido pela assessoria de qualidade. Eu estou em contato com a funcionária Neide, que à época, quando a instalação do CIA, era quem dava esses cursos, e ela está trazendo de volta aí a memória do curso do CIA para que a gente possa passar minimamente para aquelas unidades. Bom, são esses os informes. Luiz, quais são as unidades? São 6 unidades. Itapetininga, Limeira, Mauá, Barretos, Praia Grande e consta do requerimento. Você quer os nomes das unidades? Só ter uma ideia. Barreto, Guarujá, Itapetininga, Limeira, Praia Grande, Mauá, Ferraz de Vasconcelos e Franco da Rocha. E com algumas delas, como todos sabemos, o prazo para início ele é um pouco maior, justamente porque a gente ainda está estruturando o prédio. Isso está acontecendo em Ferraz, em Franco da Rocha, onde até os colegas defensores estão designados para a regional de Guarulhos. Jacareí também, onde os colegas estão designados do CIVA, estão designados para São José dos Campos. Repete, por favor, os locais. Eu preciso fazer o voto aqui. Você quer todas as unidades? Barretos, Guarujá, Itapetininga, Limeira, Praia Grande, Mauá, Ferraz de Vasconcelos e Franco da Rocha. Deu 8. É que, na verdade, são 8, mas algumas delas o prazo é maior, justamente porque é o prazo que a gente precisa para estruturar a unidade. Então a gente está, nesse prazo mais curto, trabalhando com 6. Mas isso pode só fazer um Márcio, você vai complementar e depois o próximo plano. Já foi perguntado a respeito sobre a recomendação que tem sido publicada hoje no Diário Oficial visa, eu acho que os considerandos, a recomendação é autoexplicativa diante dos memorandos, considerandos que ela apresenta. Mas, na verdade, a Corregedoria pretendeu, com essa recomendação, dar um norte de atuação para os colegas que atuam na área civil, de família, para que fiquem atentos à tramitação do processo e, enfim, não deixem de utilizar recursos que o próprio Código de Processo Civil lhes conferem para garantir maior eficiência na atuação do defensor, não é? Que não basta termos o processo, trabalharmos com pilhas de processos e os processos, vou usar aqui uma figura, mas os processos, enfim, esquecidos em escaninhos de cartórios ou, ao menos, né, os processos físicos. E a Corregedoria, em correições, acaba detectando muitos problemas nesse sentido.
Então, a recomendação geral serve como um norte para os colegas ou até mesmo para relembrá-los, né, de certos recursos da nossa legislação que garantem uma atuação mais eficiente dos defensores públicos. É isso. Obrigado, Márcia. Horácio. Senhor presidente, conselheiros eleitos, conselheiros natos, senhores presentes, senhores e senhoras. Primeiramente, eu queria colocar uma fala que é a preocupação realmente com relação a esses cargos novos, com a estruturação, que a gente tem que ter um cuidado aí de tentar garantir um mínimo aí de estrutura para esses colegas que chegaram, que eu recebi alguns relatos de defensores novos, novos não, mas que nos cargos novos, que ao assumirem estão com uma dificuldade muito grande por estarem ainda sem computadores, né, ou tiver com problemas de rede. E o Luiz já adiantou bem isso, e a questão também dos estagiários, né? Posso citar um exemplo ali na Liberdade 32, de um defensor que está exercendo uma função nova, mas ele não tem nenhum estagiário para fazer atendimento. E a gente está numa fase também delicada, que é essa fase de transição dos estagiários de fim de contrato. Então, já há um déficit nas unidades desses estagiários, e aí com esses cargos novos ainda há um déficit maior ainda. Então, a gente precisa também tentar trabalhar nessa fórmula aí, dessa rotatividade dos estagiários, de uma forma que a gente consiga minimizar esses impactos e, de repente, até a dependência que a gente tem na defensoria dos estagiários. Porque hoje a gente tem uma verdadeira dependência, a gente não trabalha na defensoria pública sem estagiário, principalmente no civil e na família. É uma dificuldade muito grande que a gente deveria tentar elaborar alguma fórmula, algum mecanismo aí que a gente pudesse trabalhar nessa área. E também, acho que também já foi adiantado a questão dos núcleos. O importante de tudo isso, do calendário apertado, é que a gente tem que escolher os membros, a gente tem que, após a escolha dos membros, escolher o coordenador. Então, assim, tudo isso demanda... A proposta da deliberação, ela diz que quando você postula a inscrição, você já indica... Não, já pleiteia, mas depois, normalmente a gente faz isso na sessão, a escolha de quem vai ser os membros, e na outra sessão que a gente vai escolher quem que é o coordenador. Pelo menos a prática nos últimos 2 anos tinha sido essa. A deliberação foi alterada, agora você já se inscreve, indica que quem é coordenador, ele já, na análise, ele já indica os colaboradores, né, os integrantes, e já a coordenação. Tem que fazer isso. No princípio tem que fazer. A gente pode desmembrar no conselho. Porque nos últimos 2 anos tinha sido assim, por isso que a minha preocupação era com a agenda. Por causa disso, porque se for desmembrar e a gente tem um mês aí pra frente com essa pauta com 11 folhas, a gente tem que correr com isso. E por fim, aí já é uma questão mais aberta, eu queria, na verdade, trazer uma questão que acho que nunca foi trazida aqui na Defensoria, e na verdade, lamentar profundamente a morte do policial militar na região de Mogi das Cruzes. E por que eu trago isso? A mídia vem lançando muito a questão da crescente vitimização dos policiais militares no estado de São Paulo, que vêm sendo vítimas aí de diversos crimes contra a vida. Salvo então, são 67 policiais militares mortos apenas neste ano. E somos nós agora, pela Constituição Federal, um órgão voltado à tutela dos direitos humanos. E enquanto órgão responsável pela tutela dos direitos humanos, a gente não pode esquecer que a vitimologia ela caminha junto com direitos humanos. E a gente fala de direitos humanos, a gente fala, na verdade, da proteção daqueles enquanto vitimizados. Então, no momento da sua vitimização, a gente tem a tutela dos direitos humanos. A gente sabe que todo o arcabouço do sistema penal, a começar pela polícia, passando pelo Ministério Público, passando pela Defensoria Pública e pelo Judiciário, até a execução da pena, ele é calcado exclusivamente na perseguição do criminoso. Nem sempre bem sucedida, com penas que nem sempre são corretas. Mas deixa de fora as preocupações do Estado, a própria vítima, ao próprio lesado, à família do lesado e ao agredido que sofreu